Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. Os sonhos do Senhor são mais sublimes do que os seus sonhos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Eu sonho, querido, eu sonho realmente que vai chegar um dia em que nós vamos estar enviando essas meninas para o outro lado do mundo. E não é porque eu quero ficar livre delas, não. Não é por causa disso, não, porque normalmente, irmãos, lá na tradição que alguns de nós viemos, quando nós queríamos nos livrar de uma pessoa, a gente dizia que estava vendo uma mala na mão da pessoa, para poder se livrar daquela pessoa, porque na mente da gente aquela pessoa era uma mala. Mas agora diga para o teu irmão, você não é uma mala, você não é uma mala. Você é bênção de Deus na minha vida. Você é bênção de Deus na tua vida. A convite de Deus para você é uma ordem, não é um pedido. O Senhor Jesus deu uma ordem, pede por todo mundo e pregar o Evangelho ao Senhor Jesus Cristo. Eu sonho com o tempo em que uma multidão de moças e rapazes, assim como a Priscila, assim como a Kelly, estarão se reunindo aqui, e eu e você estaremos consagrando eles para poder enviar para as nações, para ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. Agora, queridos, abramos agora as nossas Bíblias no tema do pré-congresso das mulheres desse ano. Olha que coisa linda, né? O Barbado vai abrir o mês da mulher. Que coisa linda, glória, é verdade, porque sem as mulheres nesse ministério não haveria ministério, irmãos. Sem a esposa que o Senhor tem me concedido, a companheira que Deus tem me concedido, a família que Deus tem me concedido, e sem as mulheres de oração, as mulheres guerreiras desse ministério, desde os bebês, desde as menininhas, até as irmãs mais experientes, se não fosse vocês, essa igreja não estaria de pé. Vocês são instrumento de Deus nas vossas vidas. Os homens podem dizer um amém? Amém. Pode dizer um amém, pode dizer um amém. Eu estou falando pouco, estou falando demais. Ou gritando no nosso ouvido, ou perturbando a nossa cabeça. Essas mulheres, foi Deus que colocou no nosso caminho, amém? Você pode dizer um amém para aquilo que Deus tem colocado no seu coração e na sua vida? Amém. Aleluia. Pois bem, queridos, as mulheres têm sido uma coluna de oração e de intercessão na vida de muitas famílias. Tem sido assim no decorrer da história da igreja. Tem sido assim no decorrer da história do povo de Deus. E eu vou pedir a você que abra 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que é o tema do nosso pré-congresso das mulheres desse ano. 7:14, fique tranquilo, serei breve em minhas palavras, pode buscar aí na sua Bíblia, compartilhar com a sua irmã, com o seu irmão. Amém? Compartilhar com a sua irmã, com o seu irmão. Estou muito feliz porque eu estou conhecendo o companheiro da Jaqueline, o esposo da Jaqueline. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Tem um lugar especial para você aqui no grupo de homens. Amém, evangelista Bruno? Cadê o evangelista Bruno? Tem um lugar especial aqui para você no grupo de homens. Olha o Renilton, ó. Renilton, meu aluno do seminário Batista. Tem um lugar para você aqui no grupo de homens. Meu irmão, tem um lugar para você no grupo de homens. Foi especial o nosso encontro no grupo de homens. Estou muito feliz, porque aqueles que não tiveram também estão envolvidos numa grande obra. Estavam viajando, fazendo ali a manutenção das suas esposas. Aí o Alexandre, está o Carlos, ralam muito. Aí pediram, pastor, a gente vai dar uma viajada, vai dar uma beijoca, né, nas nossas companheiras, né? Glorificar o Senhor, ser cultuado, meu Deus, ó, o líder de casais aí, ó. Aí, ó, o irmão Marcos aí, ó, o líder de casais aí, ó. Presbítero Marcelo, pode glorificar a Deus mesmo, irmãos. Aqui a gente namora com muita alegria, glorificando ao Senhor pela conjugalidade que o Senhor nos concede. Amém? É de Deus isso. Vamos lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua, sararei a sua, sararei a sua,
Senhor. Confesse ao Senhor os seus pecados. Pastor, eu não tenho pecado, errou. Todos nós temos pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz-se mentiroso. Porque todos nós pecamos e erramos diante do nosso Deus. Agora, quando a gente reconhece que a gente não pode, quando a gente reconhece que Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus, a gente se humilha. E na dimensão da humilhação, sabe o que Deus faz? Existe exaltação. Deus vai exaltar a você, porque graças a Deus, o espírito de soberba e de prepotência tem passado longe desse ministério. O Senhor Todo-Poderoso, Ele vai te honrar e já tem te honrado, porque você tem se humilhado na parte diante do Senhor. Vamos clamar diante do Senhor e vamos confessar essa palavra. Olha, Deus, dentro da tua presença. Tu falaste, Pai querido, com o teu bom exemplo. Se o meu povo que se chama pelo seu nome, então está falando com a gente. Nós somos chamados pelo seu nome. Pai querido, se nós nos humilharmos e orarmos, diz a tua palavra. Pai querido, se nós humilharmos e orarmos e nos convertermos do nosso caminho mau, dos nossos pensamentos maus, da nossa consciência ruim, Pai querido, o Senhor vai se manifestar e vai sarar a nossa terra. Ah, Senhor, nós apresentamos agora a nossa terra diante da tua presença. E te agradecemos, Senhor, pela tua vitória. Te agradecemos pelas tuas bênçãos. Porque, Pai querido, nosso coração nesse momento se arrepende dos nossos pecados. Os nossos corações nesse momento se movem em direção a Ti. E nós reconhecemos que nós não somos nada, que não podemos nada sem o Senhor. Porque, Pai querido, diz a tua palavra, está aqui escrito profeticamente, que o povo se chama pelo meu nome. Se humilhar, orar e se converter nos seus maus caminhos, o Senhor vai vir e vai sarar a nossa terra. Portanto, Deus, eu declaro que a minha terra já está sendo sarada agora. Porque eu estou me convertendo, sabe, Pai, dos meus maus pensamentos, dos meus maus caminhos, sabe, Pai, das minhas onipotências, das minhas independências e das minhas razões. E estou voltando-me para o Senhor. Por isso, sara a minha terra, sara a minha vida, sara a minha existência. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Manda palmas bem forte para o Senhor Jesus. E se assentar, tranquilo, alegre, sem dormir, sem encostar no ombro da tua esposa e dormir, sem encostar no ombro do teu esposo e dormir. Serei bem breve em minhas palavras. Queridos, Ruth é um texto que nós vamos meditar, é apenas uma reflexão para pensar. O único livro do Velho Testamento que leva o nome de uma gentia, o único livro do Velho Testamento que leva o nome de alguém que não nasceu em meio aos israelitas, é o livro de Ruth. Ruth é moabita. Ruth, ela não nasceu de pai circuncidado. Ruth não nasceu em meio ao cenário judaico da época. Ruth nasceu em Moab. Ruth nasceu fora das fronteiras de Israel. Ruth nasceu fora da terra da promessa. Ruth nasceu, teoricamente, historicamente, fora das dimensões da promessa. Ruth nasceu em Moab, cresceu em Moab, casou em Moab, mas Deus, o Senhor, decidiu que Ruth tinha um estilo de israelita e resolveu abraçar aquela mulher de uma forma especial e tremenda. Abra aí a sua Bíblia e eu estarei aqui observando o texto no capítulo 1, a partir do verso 16. Abra aí a sua Bíblia e medite, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu poderia até chamar esse livro de Evangelho de Ruth, porque ela traz uma boa notícia, e Evangelho é uma boa notícia. Diz assim o texto: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus
me separar de ti. Veja bem, Deus, eu quero ler contigo de novo a partir do verso 13, para termos uma visão melhor deste evento que vai impactar a história e as consciências dos judeus. Diz assim o texto: esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Isso aqui é a reclamação de Noemi. Deter-vos-eis por eles, sem tomar marido? Não vi as minhas, que mais me amavam é a mim do que a vós mesmas, porque quanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ela que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que te fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha só que coisa linda. Para resumir, as meninas ficaram viúvas, ficaram viuvinhas. Lá no capítulo, no iníciozinho, tu vai perceber isso, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Ficaram viuvinhas. Os meninos morreram. Ou seja, Elimeleque, ele morreu, o pai da família morreu, Noemi ficou viúva primeiro, depois os filhos, Quilion e Malom morreu também. E agora nós temos 3 viúvas, diga, 3 viúvas. 3 viúvas, chorando uma no ombro da outra. Noemi era israelita, as outras 2 eram moabitas. Noemi tinha, por assim dizer, um umbigo enterrado na terra de Israel. Mas e as moabitas? As moabitas começaram então a perceber que elas não eram de Israel. Agora veja bem o drama dessas mulheres. Uma mulher em Israel, ela não tinha nenhuma autonomia. Não é como nos nossos dias, que a mulher, graças a Deus, tem muita autonomia. As mulheres em Israel não tinham nenhuma autonomia. Elas não tinham nenhuma autoridade. Elas não tinham nenhuma legitimidade de sobreviverem sozinhas. Aquelas mulheres estavam condenadas ou à mendigância ou uma vida de prostituições, porque havia alguns ambulantes naquela época que costumavam sequestrar mulheres sozinhas para poder vender para o mercado do sexo internacional. Isso sempre existiu, isso sempre ocorreu. A violência contra a mulher sempre foi voraz. O absurdo de olhar para a mulher como um ser indigno sempre foi um produto das mentes cauterizadas dos machistas da antiguidade. Aliás, machismo é uma deformidade da consciência do macho. Um homem que é machista, ele não é mais macho do que ninguém. Ele só é alguém com um profundo complexo de inferioridade. O machista é uma deformidade da psique do macho. Porque macho que é macho mesmo, ele ama a sua companheira, ele cuida da sua companheira, ele respeita a sua companheira, ele é fiel à sua companheira. Então, macho nessa igreja é aquele que tem um sorriso nos lábios, que tem força para cair para dentro em favor da sua companheira, que tem força para poder dar um beijinho e um abraço. Deus, ele faz assim no nosso meio. Pois bem, morreu os machos da família de Noemi. Morreu e foram lá sepultados. Noemi se lembra da sua casa, se lembra da sua família. Decide voltar para a sua casa. Elas então fazem uma última reunião familiar. Orfa chega diante dela e fica chorosa, começa a chorar alto. Tu imagina, 3 mulheres viúvas chorando num deserto internacional. 3 mulheres viúvas chorando alto, clamando alto, simplesmente derramando as suas mágoas pela sorte que chegaram até elas. Elas então começam então a reclamar, começam a falar com Deus, começam então a falar uma com as outras, começam então a refletir sobre o seu futuro. Então Noemi, com aquela coerência de uma mulher idosa, de uma mulher vivida, de uma mulher experiente, de uma matriarca, olha para elas e diz assim: minhas filhas, voltem para as vossas terras, porque eu não poderia dar mais filhos para vocês se casarem. Se eu tivesse a oportunidade de ficar gestante hoje e de dar a luz de novo a outros rapazes,
Vocês já estariam idosas demais para poder se casar com ele. Voltem para as suas terras. Mais uma vez, o choro se estourou. Mais uma vez, a tristeza e a angústia começou a sacudir o coração daquelas mulheres. Diz até a ciência e a psicologia que a mulher, ela tem uma capacidade emocional muito mais, digamos, abrangente do que a nossa. Que elas têm uma capacidade de se expressar muito maior do que a nossa, mas não. Nós sofremos muitas das vezes sozinhos, nós sofremos calado, nós apanhamos sozinhos, mas a gente não tem essa capacidade de transferir, de compartilhar as lágrimas. Elas compartilharam as lágrimas uma com a outra, elas misturaram as lágrimas uma com a outra. Agora segura a mão da tua irmã aí, segura a mão da tua irmã e diga para ela: minha irmã, eu quero aprender a compartilhar as minhas lágrimas contigo. As minhas lágrimas contigo. Eu não tenho vergonha, digo, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de derramar lágrimas. De derramar lágrimas diante de você. Porque eu sei que você também chora. E se você também chora, diga: nós estamos juntos. Porque Deus consola aqueles que choram. Estou sendo profético sobre a tua vida. Deus vai enxugar tuas lágrimas de uma forma poderosa, de uma forma tremenda sobre a tua história. Estou sendo profético sobre a tua família. Hoje existe uma correnteza de lágrimas, mas Deus vai transformar essas lágrimas em uma correnteza de vitória e de alegria. Ei, homem de Deus, você que está chorando, não se envergonhe, porque o homem mais macho que já andou sobre a face da terra, quando soube que Lázaro morreu, ele também chorou. Jesus chorou, ele chorou, então aquele que chora sabe entender as lágrimas também. Ela chorará, mas no meio das lágrimas, no meio daquele reteté da agonia, da angústia, no meio daquela catástrofe de tragédia, no meio daquela confissão de coisa ruim, no meio de tudo aquilo, aconteceu algo interessante. Ela chorava. Ele fez uma proposta, falou assim: ó, volta para casa, meninas. Não dá para vocês. Em outras palavras, em Israel não é lugar de mentir. Vocês sabem que os moabitas são proibidos de entrar na congregação de Israel em todas as suas gerações. Vocês são moabitas. E vocês também sabem que as moabitas são produto de um incesto. Vocês sabem que os moabitas eles são proibidos de entrar na congregação de Israel. Orfa olhou, enxugou as lágrimas, olhou para um lado, olhou para o outro e pensou. Realmente, a coisa é séria. Como é que eu, como uma vida, vou me dar bem lá entre os israelitas? Chorou de novo. Agora esse choro é o choro do malandro. Agora esse choro é o choro daquele que já tem uma carta escondida na manga. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, beijou Noemi e foi embora para Moab. O nome órfã em hebraico quer dizer nunca. Querido, preste bem atenção nisso. Muito cuidado com aqueles que podem até chorar contigo, mas quando ele é chamado a um desafio de verdade, ele bota o pé na estrada, bota a culpa em todo mundo e vai embora. Parece até que você não tem discernimento de almas e de pessoas, querido. Não basta chorar alto, tem que ficar e seguir em frente nessa caminhada. Deus vai colocar pessoas como Ruth, que chorou, que clamou, que viu toda a impossibilidade, mas chegou aí em frente com Noemi. O que Noemi fez? Olhou para Ruth. E aí, Rutinha, tu não vai lá? Não vou não, porque a tua terra é minha terra. O teu Deus é o meu Deus. Aonde você está também. E aonde tu morrer, você é sepultada, serei sepultada juntamente contigo. Isso aí é confissão de gente convertida. Normalmente é assim. Quem é convertido não se acovarda. Quem é convertido cai para dentro. Quem tem Deus na vida, preste bem atenção nisso. Quem diz que Deus está com ele e não se propõe a comprar a batalha da minha e da tua vida em comunhão e que não abraça o desafio da comunhão, ele está mentindo para você. É lágrima de crocodilo. Nem sei se crocodilo chora, mas na minha história ele está chorando. Agora pensa bem, querido, pensa bem. Elas todas choraram, mas só uma seguiu em frente. Não adianta chorar e lembrar de Moab.
situação dela está difícil, que ela está realmente em Israel, que ela é moabita. Mas Ruth não é uma mulher de parar no canto e entrar em depressão, ou de se entregar à angústia e à depressão. Ela até sentiu a depressão e a angústia, mas ela não se entregou. Porque eu tenho certeza que Ruth, ela vivenciava o que está escrito lá em Provérbios. Se na hora da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Ela estava viúva, é verdade. Não era a primeira opção para casamento de nenhum judeu de uma alta estirpe, é verdade. Mas ela já tinha se convertido lá atrás. Ela falou para Noemi que o Deus dela era o Deus dela. Ela se converteu. É por isso que eu não acredito em gente que diz que é convertida e chega no poder. E na primeira dificuldade ele bate em retirada. Quem encontrou com Jesus lá atrás vai seguir em frente para Israel. Porque sabe que tem um lugar para ele lá em Israel. Ela seguiu em frente. E agora? Vamos fazer o quê? Passou o luto. O que a gente vai fazer? Os garotos já morreu, passou o luto, e agora nós estamos aqui, estamos em Israel. O que ela faz? Ela cai para dentro do trabalho. É apresentado a ela o grande latifundiário chamado Boaz. Boaz é judeu. Agora, o patriarca da família de Noemi, ao qual Noemi devia a ele obediência. Era assim em Israel, não tinha conversa. Ou obedecia, ou obedecia. Em Israel não tinha esse negócio. Boaz olhou ela de longe, percebeu que ela não era das filhas de Israel. Ficou observando. A história chegou até ele e percebeu que era viúva. Homem rico, homem convidado para todas as festas. Todo mundo queria brincar de amigo com Boaz, eu tenho certeza disso. Boaz estava lá percebendo aquilo tudo. De repente, Ruth olhou para aquela situação. A terra é boa. Israel é muito bonito. Mas sabe de uma coisa? O negócio aqui é trabalhar. Pediu emprego e foi empregada no campo de Boaz. Começou a trabalhar e trabalhar duro. Trabalhava no sol, trabalhava de manhã, trabalhava à noite, voltava carregando os molhos para o seu Senhor. Trabalhava, não pedia favor e nem olhava para ele dizendo: um dia eu fui casada com um parente seu. Porque Ruth, ela confiava no Deus ao qual ela se converteu. Não. Ela não acreditava em pecado e nem facilidade. Não, ela não tinha esse negócio com ela. Ela caiu para dentro do campo. Deus está sentado no trono, olhando aquela gentilha, aquela moabita trabalhando e suando a cabeça no campo. Parece até com Davi. Davi também foi encontrado pelo Espírito da profecia no campo, quando Samuel estava sentado na sala, esperando o escolhido do Senhor. Deus, ele tem um encontro especial para aquele que está no campo, amém? Deus tem um encontro especial para aquele que está no campo. Aquele falou um negócio muito sério aqui. Aquele falou um negócio muito sério aqui. Veja bem, Deus não tem compromisso com gente acomodada. Deus não tem compromisso com gente que teme a desafio. Deus não tem compromisso com pessoas que querem combinar tudo pronto, não. Deus tem compromisso com aquele que não se deixa ser cárcere do luto e cai para dentro do campo, arregaça a manga e acredita que o futuro vai ser melhor do que o passado. O futuro vai ser melhor do que o passado. Boaz olhou para ela. Para terminar, ela entra na sociedade israelita por meio do ritual do casamento. Boaz gostou dela. Preste bem atenção nisso. Boaz, pelas leis do homem judaico antigo, ele poderia escolher qualquer virgem em Israel. Preste bem atenção nisso. Tanto que Jesus constrói uma parábola de 10 virgens. Ele não constrói uma parábola de 10 viúvas. Porque na concepção israelita, as viúvas já eram mulheres que não tinham a prioridade em meio ao povo de Israel. Mas Boaz olhou para uma viúva e viu nela uma virgem. Ele olhou para uma mulher de noite e viu nela a perspectiva do prazer. Agora preste bem atenção, que coisa interessante. Deus começou a mexer nos poderes familiares de Noemi. Noemi, que era agora uma mulher subordinada a Boaz, automaticamente, pelo rito do casamento, ela virou sogra de Boaz. E sogra, meu amigo, tu tem que respeitar. Sogra, meu amigo,
ela que gerou a bênção que está do meu lado. Aí você olha para ela, essa sogra é uma vitória. E você profetiza sobre a vida dela. E agora Boaz tem que olhar para a Noemi de uma forma diferente. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Vamos nos colocar de pé. Vão olhar para você de uma forma diferente na tua casa. Sabe por quê? Porque Deus vai restaurar a tua vida emocional. Deus vai restaurar a vida emocional dentro da tua casa. Deus vai modificar as pessoas de lugar. Vai haver uma festa na tua casa. E a festa da restauração familiar. Você acredita nisso? Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa palavra profética de Deus sobre a tua vida? Ruth olhou para a vida dela e não viu perspectivas de vitória. Nenhuma perspectiva de vitória. Era viúva. O livro de Ruth, os judeus, os rabinos, os mestres mais bem preparados dos nossos dias, olham para Ruth e reverenciam Ruth. Porque ela era viúva, ela era gentia, mas ela ficou para a guerra, mano. E judeu gosta de guerra. Judeu respeita muito quem não recua no tempo da guerra. Por isso que eles olham para Ruth. Leem o livro de Ruth com reverência diante de Deus. Levanta assim a sua mão, quero te fazer uma pergunta. Você quer que a tua história seja lida com reverência? Você quer que a tua história seja lida, que as pessoas vejam a glória de Deus na tua vida? Tem muita gente nessa igreja que está escrevendo uma história de vitória. Assim como a história de Ruth. Tu quer que a tua história seja lida direitinho? Quer que a tua história seja lida de pé? Quer que a tua história seja lida e reverenciada? Pois eu tenho uma receita para você. Quando for comer, quando o bicho pegar, não recua não, fica. Fica, porque Deus vai olhar para você e vai dizer: vai entrar em Israel. Vai entrar em Israel, é pelo plano. É no meio do sol quente, mas vai chegar no altar diante de Deus. É por meio do trabalho, por meio da entrega diante do Senhor dos Exércitos. Deus gosta de gente que não recua, de gente que não vai ser visto pela nuca, mas gente que vai olhar nos teus olhos, gente que vai olhar nos olhos da tua casa, da tua família, amigos e amigas assim, que vai olhar para você, que Deus está trazendo uma briga de graça, que Deus vai trazendo os 4 anos desse mundo para essa igreja, vai olhar nos teus olhos e vai dizer: nós estamos juntos, para o que Ele quer. Vai orar contigo, vai chorar contigo, mas quando for comer, Ele vai seguir em frente com você e vai atravessar a fronteira. Quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar sobre a tua vida que tu vais entrar na história. Os teus testemunhos, preste bem atenção, você vai lembrar desse dia, está sendo gravado. O teu testemunho será contado e contada como aquela que não recua. Como aquela que deixa de bater e cai para dentro da batalha. Acredita na vitória. Eu tenho medo dessa história, vou ficar com vergonha quando eu conto. Me recordo quando eu conheci essa mulher. Irmão, tem que contar aí. Então vou contar na íntegra. 184 quilos de pura gostosura. Pesada gostosura. Muita gente aqui me conheceu no meu passado. Conheceu. Duro, estudante de engenharia, 7º período de engenharia elétrica na Veiga de Almeida. Eu consegui emprego carinho. Falando e estudando 3 idiomas. Estudioso, lutador, guerreiro, com moral lá em cima, mal vestido. Não tem vergonha disso não, irmão. Vivi isso, eu vivi isso. Sem perspectivas de vida. Tem muita gente que olhava para mim e dizia: esse cara vai morrer a qualquer momento. E foi o que o médico me disse: tu vai morrer a qualquer momento. Aí eu olhei lá no antigo Orkut, navegando no Orkut, que a gente, quando está solteiro, a gente está sempre esperando no Senhor e na caminhada. É ou não é? É verdade, eu ouvi isso. É verdade. É ou não é? É verdade, sim. E na caminhada, ó, esperando no Senhor e na caminhada. Aí eu estou lá no Orkut, pregador,
Irmão, diante de Deus, eu olhei para aquela mulher e falei, eu vou cair de paraquedas no sonho dessa mulher. Foi o que eu fiz. Premeditadão. Premeditei mesmo. Foi com dolo. Foi com dolo. Tu liga? A luta é grande, Alexandre. A luta é grande. A gente cai de madeira. Tu é guerreiro também. Tu é guerreiro. Tu foi lá para Maranhão e caiu para dentro. Isso aí. Deus é bom. Guerreiro também. Chegou aqui, pastor, vou levar uma amiga, uma visita. Quando eu olhei a visita, que tinha uma moça, um negão. Eu falei, negão no rebanho, o que o pastor faz? Né? Quando vê outro no rebanho, ele abracei. Ele me abraçou também, guerreiro. Peguei a cadeira, botei no meu lado, ficou comigo ali, olhando no meu olho, eu falei, esse é bom. Marco tá rindo porque ele pulou o muro até para namorar na minha cadeira. Mas é isso aí, gente. Pulou o muro. Essa carinha dele de santo. Corona é fácil, irmão. Para tomar posse da vitória, ele já vai tomar de 30 anos já. Queridos, cheguei naquele shopping, marquei com ela, e ela virou para mim, como é que tu é? Isso depois de 8 meses de conversa. Eu virei para ela, quero te encontrar. Quero saber como é que você é. Aí ela falou para mim, meu maninho. Eu falei, olha só, irmã eu já tenho. Estou para casar. Vamos orar, eu já orei muito, oro toda hora, todo dia sem parar. Agora eu quero a minha vitória. Cheguei lá, marcamos no shopping de Campo Grande, ninguém me conhece em Campo Grande. Ficou eu lá parado, nem segurança. Passava os amigos, estou fazendo o que aí, Marcão? Passa direto, não para não. Aí passaram os irmãos, né? Eu pegava, vinha a consagração, e homem de Deus! Eu falei, terra, eu falei, mano, mas não vem agora que não é mais de mistério, não. Eu tenho uma grande obra, e só eu posso fazer essa obra. Varão, estamos orando por você, mas o que é? Vai não me interessa, varão. Quando não me interessa, o irmão pescou. Ih, varão, não vamos atrapalhar a bênção, não, e vai embora. Daqui a pouco chega a tua, toda bonitona. Que? Bonitona. Uma amiga, um testemunho, uma amiga. Aí eu olhei aquela mulher, o olho brilhou. Me emocionei, abri os braços. A blusa que já estava surrada, tinha um buraco assim embaixo. Mas eu esqueci, para mim não era importante. Falei para ela, mulher bonita. Falei para ela, eu falei, você é bonita, você é muito bonita. E acabou assim, a amiga concorreu aquilo. Ela, qualquer coisa me liga. E sumiu no meio da multidão. E ela segurou a bolsa, olhou para mim assim, ela abriu o braço, sou muito espaçoso, né? Abriu o braço, aí ela, vamos comer alguma coisa. Sentamos para comer. Eu cruzei meus dois troncos, as pernas grossas, calça jeans surrada, estava vindo da faculdade também. E ela olhando para mim, você é dedicado à obra de Deus? Primeiro que me perguntou. Eu falei, sou pregador do Evangelho. É? É pregador do Evangelho? E detalhe, ela me chamou para ser pastor presidente. Convencido. Do que meu povo, né? À beira da morte. E convencido. Ela me chamou para ser pastor presidente. Ela, puxa, não acredito não. Deus me chamou para isso. E a mulher que Deus me deu vai usar comigo. Aí ela olhou assim. Mas querido, eu posso até não ser poeta, mas Jesus é poeta. E Jesus escreveu a minha história. Transformou a minha história de um filme de terror ou de comédia. Há uma poesia linda que está sendo escrita até hoje. Sabe por quê, queridos? Porque um dia lá atrás eu abracei Jesus e falei, Jesus, sou diferente. Totalmente diferente, mas estou andando contigo. E não vou recuar, Jesus vai não embora. Jesus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Eu não fui levantado para poder andar com gente que não tem disposição de abraçar as promessas de Deus.
E ela virou para mim, nós vamos orar ao Senhor. Desse jeitinho dela, né? Aquilo me deu raiva, eu confesso aos irmãos. Mas o amor é maior, né? Eu perceberei. Eu vou falar com os meus pastores. Aquilo me deu mais raiva ainda. Eu falei, depois de velho, quando está dando satisfação para o pastor. Engraçado que de repente surgiu todo pastor querendo conversar comigo. É um monte, Alexandre, um monte. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha um cara psicólogo. Fez o meu perfil psicológico durante 1h30 de conversa. O pastor marcou uma vez pregar aqui. Aí eu virei para mim e falou, pastor, o perfil psicológico. Vem cá, ele é perfilador, ele é do FBI, ele é a Polícia Federal, ele é o perfil psicológico. Ele faz o meu perfil psicológico. Eu falei, caramba, do jeito que eu falei com esse cara, ele deve estar sendo psicopata. Eu tinha moral, eu dizia, eu não tinha palavra só, eu não muito valor isso. Eu dizia para ele, pastor, fui chamado por Deus no grande ministério, o negócio é esse. Você é de que igreja? Da igreja batista. Como é que você pode ser da igreja batista e pregar dessa forma? Porque é uma atitude democrata. Na igreja batista nós somos democratas, é cada um no seu quadrado, pastor. Já colocou no cara, eu falei, cada um no seu quadrado lá. Nada disso, né? Eu estava revoltado com a intromissão pastoral do meu igreja. Então, hoje eu entendo isso, hoje eu faço isso, essa coisa dele. Hoje eu faço isso. Caminhamos. Ela fez um propósito e ela falou para mim, ao caso é o seguinte, eu não vou trocar o meu Deus por homem nenhum. Eu, é mesmo? Não vou. Se você veio para me atrapalhar a adorar o meu Deus, você pode ir embora. O que eu fiz? Fui embora, fiz beicinho, fui embora. Eu olhei para aquela mulher e falei, essa é a mulher que eu pedi a Deus. Queridos, não estou em primeiro lugar na vida dela. E isso me glorifica o nome do Senhor na minha vida. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem com mulher, nem com marido. Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que eu estou de pé, eu estou brindado pela vida. Deus me brindou de uma forma tremenda. O nosso Deus é um Deus para raio, querido. Tudo que eu sonho da essa mulher, o Espírito Santo de Deus vai lá e dá. Chegou a hora de casar. Veio para ela, meu amor, vamos casar. Tinha alguma coisa? Nada. Está com vergonha? Não, não. Você está ali. Eu estou lindo. Sem condições nenhuma. Aí decidi, não vou casar. E ela falou, não, você tem que acreditar. Eu falei, acreditar eu creio. Mas você tem que ter fé, você tem que ensinar a mim a palavra de Deus. Fiquei nervoso. Você tem que ensinar a mim. Você tem que viver isso, eu fiquei com mais raiva dele. Você tem que viver, eu fiquei com mais raiva dele. Irmãos, a verdade dói tudo, meus filhos. Mas a verdade é sempre a verdade. Fui pregar no Poço de Jacó, na igreja metodista presbiteriana, para cerca de 1.500 pessoas naquele dia. Um grande avivamento. Estou eu pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, querido. Deus fez um movimento tão grande, parecia que o céu estava baixinho. E Deus começou a salvar vidas no meio da multidão. E o pastor hoje, essa memória, virou para mim e falou assim, está vendo, evangelista Marcos, como é que Deus está fazendo a obra, como é que Deus está operando? Eu falei, poxa, que maravilha. Aí o Espírito falava para mim, claramente, pois é, aquele rapaz acredita que eu estou transformando a vida dele, estou transformando a história dele. Mas você que é pregador, que é mestre da palavra, não acredita que eu possa transformar a tua vida. Eu falei, meu Deus, é Jesus. Aí veio uma família inteira aceitando Jesus. Jesus virou para mim, no meu coração suavemente falou, aquela família está vivendo uma grande luta, eu estou transformando eles nessa noite. Mas você não acredita que eu possa providenciar na sua vida. Eu fui diminuindo, irmão, fui ficando pequenininho naquele culto. Eu fui tomar um lanche. Quando chegou no gabinete do pastor, um rapaz bateu na porta e falou assim, pastor, queria falar com o evangelista Marcos. Ele virou para mim e falou assim, você lembra de mim, jovem? Você lembra de mim, evangelista? Eu falei, rapaz, não lembro, perdão. Pois bem, o senhor teve aqui 1 ano atrás, minha vida estava destruída, meu casamento destruído, minha empresa falida, e eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus. Hoje eu sou um ganhador de alma, pastor, eu sou um ganhador de alma. O meu casamento foi restaurado, a minha empresa foi restaurada, e eu sou preso nessa igreja. Eu falei, poxa, que benção. E ele olhou para mim e disse assim, pastor, tu tem que acreditar mais no Senhor, que pistolou. Eu falei, caramba, o cara, voltei para casa determinado, abusado.
Virei para frente e falou, não, vou me casar. Vou me casar. Virei para minha família e falei, vou me casar. Meu pai virou e falou para mim, está metendo o pé na jaca, meu irmão, tu vai se arrebentar tudo. Dei uma balançada, porque quando a família dá uma catucada, você fica, natural. Mas eu perseverei. Conversei com ela, falou, meu amor, eu vou me casar, eu vou tomar uma posição, nós estamos tomando uma posição de vamos nos casar diante do Senhor Jesus. Vamos sair da condição de noivado e vamos entrar na condição matrimonial. Ela falou, está brincando, não estou brincando não. Queridos, quando eu decidi